Olá, queridos, graça e paz, estamos de volta. Vamos dar início na nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Os 4 primeiros livros encontrados no Novo Testamento pertencem a uma única classe de escritos ou gêneros literários. São chamados Evangelho. Esse gênero literário, chamado Evangelho, foi inaugurado com o surgimento, com a escrita dos evangelistas, porque esse é o primeiro registro desse tipo de literatura que veio através dos evangelhos. É nos evangelhos que nós vamos aprender sobre a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, bem como também detalhes da vida e dos ensinos que ele nos trouxe. Se alguém procura saber mais sobre Jesus, sobre a sua vida, como ele agia, o que ele falava, quando estava aqui no mundo, essa pessoa vai fazer essa pesquisa justamente nos evangelhos. Então, vamos falar aqui sobre os evangelhos, tá bom? A palavra evangelho, ela vem do grego. É formada pela união de dois termos, que quer dizer boa, e angélia ou angélia, que significa mensagem, ou nova, ou ainda notícia. Então, esta palavra grega, de onde surgiu a palavra evangelho, é formada por essa junção de eu com angélia, que significa boa nova, boa notícia ou boa mensagem. Então, podemos definir a palavra evangelho desta forma. O evangelho, como gênero literário, como eu já falei, é fruto do cristianismo, pois ele não se parece com nenhum outro escrito antigo. Dentro dele, no entanto, encontramos uma variedade de gêneros como narrativa, parábola, poesia e etc. Então, o evangelho, ele inaugura um gênero literário. Ele é fruto do cristianismo, esse gênero literário, e ele está relatando também o evangelho. Ele pode ser separado como biografia, como uma narrativa. Por isso que eu falei para vocês que esta separação que nós fizemos dos evangelhos, junto com o livro de Atos dos Apóstolos, sendo o bloco dos livros históricos, poderia ser diferente. Porque além de ser também um livro histórico, porque conta a história de Jesus Cristo, o que ele fez e o que ele disse, os evangelhos também são uma narrativa e uma biografia da vida de Jesus. Então poderiam ser também separados os evangelhos como sendo livros biográficos, além de ser também um gênero literário que foi totalmente inovador, diferente do que já existia na época em que foi escrito, tá bom? O que é um evangelho? O evangelho, ele pode ser definido dessa forma: um gênero literário específico para anunciar a boa notícia. Ele também pode ser definido como uma biografia, mas ele não é apenas uma biografia. Ele também é uma narrativa histórica, porém também não é somente uma narrativa histórica. Então o evangelho, ele tem esse estilo, esse gênero literário diferenciado, porque ele, além de ser uma narrativa histórica, é uma biografia, como também relata, né, fatos históricos que aconteceram na vida de Cristo e na época em que ele esteve caminhando aqui na Terra conosco. O Evangelho, ele possui um propósito teológico. Então, os Evangelhos, eles têm um propósito de nos ensinar teologia. Como que os evangelhos podem nos ensinar teologia? Porque através do evangelho nós estudamos sobre a vida de Jesus Cristo e os ensinos que ele veio nos trazer. Automaticamente, estudando a vida de Cristo e o seu ensino, nós estudamos teologia, porque Jesus Cristo, sendo Deus,
Os seus ensinos são os ensinos de Deus, e a teologia nada mais é do que estudar sobre Deus, estudos sobre a pessoa de Deus, sobre as características, né? Os atributos de Deus. Então, os evangelhos possuem esse propósito de ensinar teologia. Como poderíamos então definir a palavra evangelho? O evangelho pode ser definido dessa forma aqui. O evangelho é um gênero literário que possui biografia, possui narrativas históricas, mas com um propósito teológico. Então, é um gênero literário que possui biografia. Biografia de quem? Biografia da pessoa de Jesus Cristo. Possui também narrativas sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos. Porém, tudo isso com um propósito de ensinar teologia para os homens. Ensinar sobre a pessoa e a obra de Cristo. Isso é a teologia. João capítulo 20, verso 31, diz o seguinte: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, estes, quais? Os evangelhos, eles foram escritos para que nós venhamos crer através do conhecimento da doutrina de Cristo, do que ele disse e do que ele fez, que ele é o Filho de Deus, e crendo, venhamos ter vida através do seu nome. Inicialmente existe um único evangelho, ou seja, o anúncio de Jesus Cristo. Esse é o único evangelho que existe. Não há nenhum evangelho além do evangelho que anuncia a Jesus Cristo, a sua obra, a sua morte e ressurreição. Tudo que ele ensinou e viveu foi registrado anos mais tarde pelos seus discípulos e outras pessoas que tinham interesse em preservar aqueles acontecimentos. Deste único evangelho surgiram 4 versões. Aí se dá o contexto dos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Todos eles relatam um único acontecimento, relatam o mesmo fato, a mesma biografia, a mesma narrativa histórica, porém por pontos de vistas diferentes. Esta é a diferença dos evangelhos. Na verdade, eles não são o mesmo livro. Eles não têm o mesmo conteúdo, apesar de relatar os mesmos fatos, com algumas diferenças. Eles são livros distintos, eles são obras distintas que, devido ao enfoque de cada autor, apresenta a vida de Cristo e a sua obra de maneiras diferentes. Alguns apresentam alguns milagres que outros não apresentam, alguns têm algumas passagens diferentes, onde outros não têm, porém, todos eles estão falando sobre Jesus, a sua obra, o que ele fez e o que ele disse. Então, o evangelho é um só. Não existem 4 evangelhos. Na verdade, o evangelho é único, porém ele é anunciado através dos evangelistas de formas distintas, por pontos de vistas diferentes. Esta é a diferença entre o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Na era apostólica, os apóstolos, eles anunciavam o evangelho de maneira oral. Eles não tinham nenhum registro escrito dos evangelhos para que eles pudessem ler e anunciar ao povo. Talvez porque eles tinham o entendimento de que Jesus voltaria a qualquer momento. Então, eles não achavam necessário que fosse registrado os acontecimentos que eles estavam ali vivendo. Depois de certo tempo, por volta do ano 45, é que se iniciou o registro dos evangelhos. Antes
do primeiro evangelho ser registrado, que foi o evangelho de Marcos, já se havia escrito até mesmo a epístola paulina. Provavelmente a primeira delas existe uma divergência, porém podemos afirmar que ou Gálatas ou Tessalonicenses teria sido a primeira epístola que foi escrita. Isso antes do primeiro evangelho ter sido registrado. Então, os apóstolos ministravam a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, através da unção do Espírito Santo e através das experiências que eles tiveram ao decorrer da sua caminhada junto com Jesus Cristo. Então, não tinha nada registrado na escrito, não havia registros escritos dos evangelhos. Nós vamos ver aqui que esta fase da pregação, nos primeiros 30 ou 40 anos, é chamado de a tradição oral. Os apóstolos pregavam sem livro, porque não havia nada registrado do Novo Testamento. Havia uma expectativa de que Jesus voltaria dentro de pouquíssimo tempo, então por isso as testemunhas oculares não achavam necessário registrar nada. Jesus mesmo havia dito para eles, né? Em breve eu voltarei. Então, eles tinham plena convicção de que Jesus em breve voltaria para buscá-los e eles não tinham a preocupação de registrar nada, pelo contrário, a preocupação que eles tinham no início da era apostólica era compartilhar a mensagem do evangelho que Jesus Cristo havia deixado. O próprio apóstolo Paulo diz: nós que seremos arrebatados, ou seja, enquanto os apóstolos estavam pregando o evangelho, eles tinham plena convicção de que Jesus Cristo voltaria naquele tempo para buscar a igreja. As informações sobre Jesus começaram a ser escritas por volta do ano 45, ou seja, por aproximadamente 15 anos, desde o ano 30 do ano em que Jesus Cristo foi crucificado, a igreja dependeu exclusivamente da tradição oral para difundir o evangelho. Isso, logicamente, nós podemos crer que na unção do Espírito Santo, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo capacitava estes homens para compartilhar o evangelho. Então, nós podemos crer que não houve adulteração do evangelho nesse período, porque os apóstolos firmavam a verdadeira palavra de Jesus Cristo, guardavam os ensinamentos que Jesus Cristo transmitiu para eles e ainda assim havia a unção do Espírito Santo que os capacitava a compartilhar tudo aquilo que eles viveram na presença de Jesus, bem como tudo aquilo que ele havia ensinado. Vamos entrar aqui agora num ponto para falar sobre os evangelhos sinópticos. O que são os evangelhos sinópticos? Os evangelhos também são divididos em evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho suplementar, que é o evangelho do apóstolo João. Os três primeiros evangelhos são chamados sinópticos pela primeira vez por J. J. Griesbach, um estudioso da Bíblia de nacionalidade alemã no final do século XVIII. Evangelhos sinópticos, querido. No que consiste os evangelhos sinópticos? O adjetivo sinóptico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto. Este termo foi escolhido devido ao alto grau de semelhança que possuíam os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas em seus relatos sobre o ministério de Jesus. Estas semelhanças, que envolvem a estrutura, o conteúdo e o enfoque, são visíveis mesmo a um leitor desatento. Os evangelhos sinóticos, eles possuem esta característica de relatarem os fatos em ordem parecida, relatarem os mesmos fatos. Isso pode ser explicado porque acredita-se que Marcos teria escrito o Evangelho antes de Mateus e Lucas.
E também crê-se que Mateus e Lucas se apoiaram nos relatos de Marcos para poder registrar o seu evangelho. Aqui nós temos uma tabela sobre um certo grau de comparação entre os evangelhos sinópticos. Nós podemos ver aí alguns fatos nessa coluna da esquerda e onde se encontram esses mesmos fatos nos três evangelhos. Nós vemos aí então o relato da infância de Jesus Cristo, que está relatado nos capítulos 1 e 2 de Mateus, onde Marcos não relata nada sobre a infância de Jesus, e também no capítulo 1 e 2 de Lucas. Nós vemos o episódio de batismo do Senhor Jesus no capítulo 3 de Mateus, capítulo 1 de Marcos, capítulo 3 de Lucas. Vemos também a tentação de Jesus Cristo, está em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, e Lucas capítulo 4, e assim por diante. Então, esses evangelhos sinóticos, eles têm essa característica de registrar eventos comuns entre os três, com alguma diferença, como esse relato da infância de Jesus. Mas eles estão bem alinhados no seu conteúdo e também na sua estrutura.